Meu nome é Tiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de começar essa palavra, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e que você também desse o seu like aí, curtisse também, que isso é uma forma de você estar cooperando para que essa palavra de Deus vá mais longe. E também compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E a palavra de hoje é: por onde eu começo a buscar a Deus? Para você que está começando na caminhada com Deus, está iniciando, por onde eu começo? Vamos lá então? Começar lá por Romanos 10, do 9 ao 11. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E todo aquele que nele crê não será confundido. Primeiramente, você vai começar, vai iniciar uma busca a Deus, você quer conhecer a Deus, você quer andar com Deus, precisa crer com o coração. É acreditar de verdade no que Deus diz, acreditar de verdade em Deus, com sinceridade de coração, sem rodeios. Bom, para que possamos buscar a Deus de verdade, primeiro nós precisamos reconhecer de fato que nós somos pecadores. Que sabe aquela coisa, a bondade humana? A bondade humana, ela só nos afasta de Deus. A pessoa que se olha para si mesma e pensa: eu sou muito boa, eu faço isso, eu dou esmola para os pobres, eu levo cesta básica, eu faço coisas boas. A pessoa que pensa dessa maneira, a pessoa que olha e se acha boa porque faz isso, ela vai ter uma grande dificuldade de encontrar Jesus. Ela vai ter uma grande dificuldade de encontrar a Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá, em Isaías 64, no versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento que nos arrebatam. Então assim, isso está em Isaías 64, no versículo 6. Toda a nossa bondade, tudo aquilo que nós dizemos para nós mesmos, nós somos justos, isso é justiça diante de Deus. A nossa justiça, a nossa bondade, as nossas boas obras são como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia na antiguidade? Era o que as mulheres usavam para colocar nos dias de menstruação. Ou seja, aquilo quando era jogado era considerado trapo de imundícia. Ou seja, a nossa justiça é comparada com isso. Se você não consegue ver as coisas ruins que há no teu coração, se você não consegue ver o mal que há em você, você nunca vai conseguir se achegar a Deus de verdade. Se você consegue somente olhar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que faz boas obras, uma pessoa que ajuda os outros, e ainda tem coragem de dizer assim perante todo mundo: nossa, eu sou uma pessoa boa. Quando nós dizemos isso, de fato, nós não entendemos e dificilmente vamos encontrar Jesus de verdade. Você pode procurar na palavra ou na história de Jesus. Todas as pessoas que Jesus restaurou, que Jesus curou, elas estavam em necessidade. Se você se acha bom demais, você não precisa de Deus. Você nunca vai conseguir enxergar que há uma necessidade de Deus. E para que possamos encontrar Deus de verdade, nós precisamos, com o coração de verdade, enxergarmos que necessitamos de Deus. Porque se nós não enxergamos, nós não vamos buscá-lo de fato dele. E também a palavra nos ensina o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu e você não somos exceções do pecado. Nós também somos pecadores. Mas isso nós não podemos falar de uma forma coletiva ao ponto de dizer assim: todo mundo é pecador. Entendeu? Não isso. Isso daí não serve como desculpa para nos justificar dos nossos pecados. A única forma de justificar-nos dos nossos pecados é pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é que nos justifica. Então é importante dizer o quê? Eu pequei, eu falhei. Não justificar os nossos erros com o erro de todo mundo. Todo mundo é pecador, eu também sou. Todos nós somos pecadores, de fato.
Mas nós precisamos reconhecer de uma maneira individual. Eu sou o pecador. E o pecado, ele tem nome. Ele tem nome, o pecado. Qual é? Onde você peca? Onde eu pequei? Quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Jesus fez na cruz, isso nos mostra quão valiosos nós somos por Jesus ter vindo e morrido por nós na cruz. Mas ao mesmo tempo mostra pelo valor que nós nos vendemos. Nós nos vendemos pelo pecado da cobiça, pelo pecado do adultério, pelo pecado do homicídio, pelo pecado da mentira. Nós nos vendemos por tão pouco. E Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Então, é muito importante, se eu quero começar uma caminhada com Deus, se eu quero começar a buscar a Deus, é muito importante eu reconhecer que, de fato, eu sou um pecador, eu pequei. E Jesus morreu naquela cruz, cada chicotada que ele levou, cada açoite, ali os pregos na mão dele, os pregos colocados nos pés dele, aquilo era o meu pecado, aquilo é aquela mentira, é aquela cobiça, é aquela falta de perdão que eu cometi. Foi isso que levou Jesus na cruz. Quando eu entendo isso de fato, aí eu começo a entender e eu começo a entrar realmente na busca a Deus de verdade. A partir desse momento. Uma certa vez Jesus disse: vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, Deus é bom. Eu não sou bom. Você não é bom. Nossa bondade está baseada muitas vezes no que nós olhamos desse mundo. Mas a bondade de Deus vai além, pois Deus dá sol e dá chuva para bons e maus. Ele não faz acepção de pessoas, como nós muitas das vezes fazemos. A justiça de Deus está muito acima do que nós achamos justo. A justiça de Deus, ela está muito além daquilo que nós imaginamos. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, há uma grande importância, porque é importante reconhecermos que pecamos, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Em Isaías 59 fala: está posto um abismo entre nós e vós. O que? Entre eu e Deus. E qual é esse abismo? O pecado. O pecado é que separa. Não é Deus que parou de falar conosco, não é Deus que parou de estender as mãos para nós, mas é o pecado, é o nosso pecado que nos afasta, é o nosso pecado que impede de ouvir e ver as mãos de Deus estendidas para nós. Quando Jesus encontrou aquela mulher pecadora que estava pronta para ser apedrejada, isso daí está em João 8, ali em João 8:11. O que Jesus disse para ela depois que todos foram embora? O que Jesus disse? Jesus disse: vá e não peques mais. Se eu quero buscar a Deus de verdade, eu tenho que procurar me apartar do pecado, pedir perdão a Deus, a chegar diante de Deus, crendo de fato, acreditando, e começar a pedir perdão dos pecados. Aí existe aquela coisa, mas e se eu não consigo ver isso? Então comece chegando diante de Deus, pedindo para Ele te mostrar. Porque assim, de fato, muitas das vezes o nosso orgulho e a nossa arrogância própria nos impede de enxergar o nosso próprio pecado. Então, o que acontece? É importante chegar diante de Deus e falar: Senhor, seja sincero. Senhor, eu não consigo ver o meu pecado. Me mostra. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. E aí, muitas das vezes, quando Deus vai nos mostrar, Ele nos quebranta. Entendeu? Ele permite coisas acontecer na nossa vida que nos levam ao quebrantamento. Usando de exemplo a mulher pecadora, o que acontece? Tenho certeza que ela não estaria tão arrependida se ela não tivesse sido pega em adultério. Ela estava adulterando, e o que aconteceu? Pegaram ela e levaram ela para ser apedrejada. Ali ela teve um encontro com Jesus. Muitas das vezes, nós precisamos estar numa situação
muito complicada, como no caso dela, ela estava numa situação de vida ou morte. Ela ali ia ser apedrejada até a morte. E o que acontece? Nesse momento, Jesus aparece na vida dela. Ou seja, num dos momentos mais difíceis da vida dela, Jesus apareceu ali e ela estava quebrantada. Ela já estava quebrantada. Ela estava já ali com o coração pensando, o que eu fiz? Olha agora o que vai acontecer comigo. E Jesus vai lá e restaura a vida dela. Mas ela estava quebrantada. Não há restauração se o coração não estiver quebrantado. O ladrão da cruz, no pior dia da vida dele, ele estava ali na cruz. No pior dia da vida dele, onde ele estava sendo crucificado. O que aconteceu com ele? Ele conseguiu enxergar Jesus. Mesmo Jesus naquela situação tão deplorável, naquela situação de desprezo, ele conseguiu enxergar quem Jesus era. E aí o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quando ele estava dizendo isso, ele estava ali mostrando que ele estava acreditando em Jesus de verdade. E que ele estava arrependido, porque ele disse para o outro que estava à esquerda de Jesus, ele disse, nós estamos pagando porque merecemos, ele é inocente. Ou seja, ele reconheceu os pecados dele. Ele estava reconhecendo que ele estava falho. E aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí ele reconheceu a autoridade suprema de Jesus. Só alguém ali movido realmente, com o coração quebrantado e contrito, iria reconhecer Jesus na cruz como uma autoridade suprema. Hoje é fácil para nós olharmos toda a história, assistir o filme e ver Jesus sendo crucificado e dizer, ele era Jesus, o rei, é fácil. Eu queria ver ali naquela situação. Então, não foi pequeno o reconhecimento do ladrão na cruz, não foi pequeno, ele reconheceu, ele teve um quebrantamento no coração. E ele teve ali uma mudança, ele reconheceu quem Jesus é de fato. E ali ele teve um encontro genuíno com Jesus. No pior dia da vida dele, Jesus transformou no melhor dia da vida dele. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ele pega o nosso pior dia e transforma no melhor. E o pior dia é necessário para que nós sejamos quebrantados. Se aquele ladrão não estivesse na cruz e tivesse ainda vivendo a vida de ladrão, a vida dele não teria sido transformada. Aquela mulher, se ela continuasse no adultério, a vida dela não teria sido transformada. Se ela continuasse na traição sem ter sido pega, sem ter sido colocada num momento de vida ou morte. E assim, várias pessoas que encontraram Jesus, precisou estar ali no momento difícil da vida. Porque o momento difícil, a dor, traz o quebrantamento. Então é importante pedirmos a Deus, se caso eu vejo que no meu coração não está tendo quebrantamento, é necessário, Senhor, traz o quebrantamento. Traz o quebrantamento. O quebrantamento, ele vem com dor. Há uma necessidade de se humilhar. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, sararei o seu coração. Eu trarei cura às suas feridas, às suas dores. Mas há uma necessidade de se humilhar. É se colocar numa situação de humilhação. Uma situação de humildade, de se humilhar, de se colocar, olha Deus, eu sou isso, eu sou pecador, eu fiz isso, eu sou uma pessoa má, eu preciso do seu perdão. É se humilhar, sabe? De verdade. Em Joel 2,12 diz assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta nada você ter uma aparência de humildade, mas de fato o teu coração não foi rasgado, não rasgou o coração. E rasgar o coração é você mostrar realmente quem você é.
É tirar todas as máscaras, todos os títulos que impedem de se achegar a Deus. E de fato mostrar, olha Senhor, eu sou essa pessoa. E pedir perdão. E nisso daí, como diz lá em Joel 2, fala isso com jejum, com choro, com pranto, é chegar chorando diante de Deus e clamando, pedindo perdão. Só uma pessoa movida pelo Espírito Santo de verdade vai conseguir fazer isso. Por isso que é importante, Espírito Santo, quebranta o meu coração. Espírito Santo, me mova diante do Pai. Porque ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa crendo. Porque Deus, ele nos amou primeiro. Não posso dizer que eu busquei a Deus porque eu o amo. Não. Eu comecei a buscar a Deus porque Ele me amou, Ele me resgatou. Mas precisou haver uma humilhação, precisou haver uma humildade de se colocar debaixo da potente mão de Deus e se humilhar. E se humilhar. Para que Ele mesmo me erguesse. Ele, com o sangue de Jesus, me justificasse. Assim, esse é o caminho que todos precisam trilhar. Não tem como se achegar a Deus sem reconhecimento dos pecados, sem um quebrantamento genuíno, sem uma humilhação diante de Deus. Você pode ver quando o rei estava andando sobre a terra, quando as pessoas iam chegar diante dele, e chegava diante dele as pessoas que queriam buscar a ele, de que forma? Se prostrando, dizendo Senhor, e reconhecendo, abaixando suas cabeças. Uma certa vez, o rei Jesus, quando ele foi dizer uma parábola, 2 pessoas foram à sinagoga para orar. E uma delas dizia, Senhor, como eu sou bom, olha, eu ajudo os pobres, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu não sou como aquela pessoa pecador que está ali, eu sou alguém que te busca. E aí Jesus disse, e um outro subiu também para orar. E ele dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E não conseguia nem levantar os olhos para cima, dizendo, me perdoa porque eu sou pecador. E batia no peito, Senhor, eu sou pecador, me perdoa. E Jesus faz uma pergunta, e hoje Jesus te pergunta, qual desses saiu justificado? E Jesus disse, em verdade vos digo que aquele pecador saiu justificado, e não aquele que dizia que era bom. Aquele que dizia que era pecador saiu justificado. Então Jesus ele nos deu um princípio, um ensino, se humilhar. É como aquele cego que dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele dizia isso, Senhor, tem misericórdia. E ele não queria dizer só da situação dele de cegueira, mas a situação de cegueira espiritual, de uma falta de relacionamento com Deus, uma falta de entendimento de quem é Deus. Quando nós estamos de fato nessa situação, assim como aquele cego de Jericó, aí sim Jesus realmente vem ao nosso encontro e ele vai nos fazer enxergar a verdade que vem dele. Não a verdade desse mundo que é relativa, mas uma verdade absoluta, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa e é Jesus. Então, nós precisamos disso. Não tem como se achegar a Deus de outra forma. Esse é o caminho. O caminho é humilhação. É humilhação. E nesse caminho de humilhação, há um ponto muito importante. Em Mateus 6,12, diz assim, a parte da oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Um outro ponto é o quê? Buscou o perdão de Deus, foi diante de Deus, pediu para ser quebrantado, pediu para Deus mostrar os seus pecados e buscou o perdão de Deus, agora é perdoar as pessoas que nos ofenderam.
Por quê? Você não vai receber o perdão de Deus se você não perdoar os outros. Se você não perdoar as pessoas que te ofendem. Isso não é fácil, como parece. Perdoar aqueles que nos fazem mal, independente do mal. Ah, mas foi um injusto o que fizeram comigo. É uma injustiça o que fizeram comigo. A maior das injustiças ocorreu com Jesus na cruz. Não há uma injustiça maior na história e nem registrada nos céus do que ocorreu com Jesus. Então a minha injustiça, a injustiça que ocorreu comigo, a injustiça que ocorreu com você, não é nada perante a injustiça que foi crucificar o Filho de Deus. Então, perdoe. 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 E chegue diante da pessoa que você também ofendeu e diga, olha, me perdoa pelo que eu te ofendi. E aqueles que te ofenderam, perdoe. Lógico que se a pessoa não está com o coração contrito, quebrantado, não veio até você te pedir perdão, você vai perdoar independente se a pessoa te pediu perdão ou não. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus estava liberando perdão até para aqueles que não pediam perdão. É lógico que o encontro com Deus, você ter o Espírito de Deus habitando em você, você precisa pedir o perdão diante do Pai. Mas Jesus não ficou dependente disso. Ele perdoou. E nós devemos perdoar. É um dever. Perdoar não é sentimento. Quando eu senti, eu perdoo. Não. Perdoar é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. Independente do mal que me fizeram. Eu digo isso, eu não estou colocando como algo fácil. Eu sei que é difícil. Mas eu escolho perdoar. Escolher perdoar, só um detalhe, não é você conviver, tá? Você conviver com a pessoa é uma coisa. Agora, você perdoar é o quê? Eu escolho não fazer nada, não me vingar daquela pessoa. Eu escolho a ter o meu coração tranquilo, o meu coração em paz. Ou seja, aquela pessoa não me deve nada. Independente do que ela fez, eu perdoo, ela não me deve nada, pronto, encerrou. É isso, perdão é isso. Não significa você conviver. Agora eu tenho que andar lado a lado? Não. Agora, se a pessoa se arrependeu e se ama em direcionamento de Deus, você andar lado a lado com aquela pessoa, legal. Deus restaura também. Mas não é uma questão obrigatória. Você perdoar é obrigatório. Senão você não recebe o perdão de Deus. Se eu não perdoar, eu não recebo o perdão de Deus. É isso. Outro ponto é o quê? Zaqueu, quando ele se converteu, lá em Lucas 19, no versículo 8 ao 10, tem a conversão de Zaqueu. Nós temos o costume, né, de cantar aquela música, como um Zaqueu, eu quero subir. É legal cantar, né, o mais alto que eu puder, só para te ver e tal. Mas poucos realmente se convertem como Zaqueu se converteu. Zaqueu se converteu e o que ele fez? Qual foi o fruto do arrependimento? O fruto do arrependimento foi, ele pegou tudo aquilo que ele roubou e ele devolveu 4 vezes mais para as pessoas ao qual ele roubou. Quando nós nos convertemos de verdade, nós temos que ter uma atitude reparadora. Sabe aquilo que você fez de mal, aquilo que eu fiz de mal para uma pessoa? Eu tenho que tentar reparar de alguma forma. Eu sei que em muitos casos não há como ter uma reparação. Disso daí é importante colocar diante de Deus, mas é importante eu tentar reparar os meus erros, entendeu? Eu me lembro que no meu início ali de conversão, pessoas ao qual eu tinha falado muito mal, pessoas ao qual eu tinha menosprezado, eu fui a essas pessoas e pedi perdão. Tem um caso bem simples. Na época nós tínhamos jogos de CD, né? Eu gostava muito de jogar videogame e eu tinha um jogo de CD que eu tinha pego emprestado de uma pessoa. E a pessoa falou para mim assim, olha, me devolve. E quando eu comecei a buscar a Deus, eu não tinha devolvido
E assim, eu tinha intencionalmente pensado, eu não vou devolver, vou ficar para mim isso aqui. E aí, nisso daí, toda vez que eu via aquele jogo, eu me lembrava disso. E aí, o que eu fiz? Peguei aquele jogo, fui, quando eu me converti, tá? Isso aí passou quase um ano após eu ter feito isso. Peguei aquele jogo e fui devolver para a pessoa e falei, me perdoa por eu ter ficado com o seu jogo, eu não posso, ele é seu, ele pertence a você e eu estou te devolvendo. É uma coisa boba, parece uma coisa boba, mas foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração naquele momento. E agora eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração coisas que você deve fazer. Isso é um processo. É um processo, é você tentar reparar o dano que você causou a outros. Por quê? Muitas das vezes, os nossos pecados, aquilo que nós fazemos, causa danos a outras pessoas. E é humildade quando nós chegamos diante de outras pessoas e pedimos, olha, me perdoa. Aí, muitos poderão dizer, isso aí vai fazer eu parecer fraco. Sim, é isso. Jesus, ele veio como na terra? Em fraqueza. Jesus é Deus. Ele poderia ter vindo como rei, como poderoso aqui na terra. Mas não, ele veio em fraqueza, ele veio humildemente. Ele veio em fraqueza. Por quê? Na fraqueza, nós somos fortes. Os valores do rei, eles são muito diferentes dos valores que tem nessa terra. Aqui nessa terra, nós valorizamos aqueles que são reis, aqueles que são ricos, que são poderosos. No reino de Deus, Deus valoriza aquele que serve, aquele que é humilde. Por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Por isso que Jesus disse que os servos diante de Deus vão ser considerados reis, e não aquele que está sendo servido. Os valores do reino de Deus é muito diferente. Então, os valores do reino são muito diferente dos valores dessa terra. Entendeu? É fraqueza, sim. E Deus valoriza isso. Deus valoriza você se rebaixar. Deus valoriza eu e você se colocar numa posição de humilhação perante as pessoas também. Se aquele que é o Rei dos Reis veio aqui nessa terra, se humilhou, se esvaziou de todo o poder que ele é, se esvaziou de quem ele é para se colocar numa posição igual à nossa e lavou os pés dos discípulos ali numa forma de humildade. No contexto de época, lavar os pés era o servo que lavava, era o empregado que lavava os pés de quando você chegava na casa da pessoa e aí a pessoa tinha um empregado que ficava ali à porta para lavar os pés para você poder entrar na casa. Então, Jesus se colocou na posição de servo, de lavar os pés dos discípulos, e ele lava os nossos pés para que nós possamos entrar no reino de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para não realmente nos humilharmos diante de uma outra pessoa? Isso mostra muita humildade. Quem somos nós na fila do pão? Outro ponto que é muito importante no início da caminhada com Deus é o quê? É se afastar de pessoas que não buscam a Deus. Lá em Salmo 1 fala o seguinte: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda segundo o conselho dos ímpios. Entendeu? Ou seja, é importante, é um princípio isso, se afastar da roda dos escarnecedores, se afastar da roda de pessoas que não querem buscar a Deus. Se você quer ser sábio, ande com sábio. Lá em Provérbios 13:20 fala isso. Se você quer ser sábio, ande com sábio. Ou seja, se você andar com pessoas que não buscam a Deus, o que vai acontecer com você? Você não vai buscar a Deus. Se você só anda com pessoas que não querem nada do reino celestial, você não vai querer nada. Se você anda com pessoas que buscam riqueza, que buscam qualquer coisa desse mundo, você vai querer buscar essas coisas desse mundo. Mas se você quer andar com Deus de verdade, busque andar com pessoas que buscam a Deus. E isso mesmo vale para o seu Instagram, vale para o seu Facebook, vale para o seu YouTube.
É interessante fazer uma limpeza ali. Uma limpeza. Para de seguir, para de buscar conteúdos de pessoas que só te afastam de Deus. Hoje, muitas das vezes, nós não temos o amigo ali presente, né? Mas nós temos muitas pessoas que nós seguimos no Instagram, que nós seguimos no Facebook, TikTok, Kawaii, qualquer rede social, que seguimos nas redes sociais, mas são pessoas que nos afastam de Deus. Então, afasta dessas pessoas. Para de ouvir os conselhos dessas pessoas. É importante isso, para que possamos buscar a Deus. E busca o conselho de Deus. Busca o conselho de pessoas que busquem a Deus de verdade. Bom, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então eu sou forte. Como já expliquei, quando nós estamos em fraqueza, é que é aí que somos fortes. Ou seja, aqui fala, a minha graça te basta. E nós recebemos a graça de Deus quando nós realmente nos colocamos em fraqueza. Pedro disse o seguinte, que Deus dá graça aos humildes. Então, quando nós estamos em posição de humildade, em posição de humilhação, nós recebemos graça de Deus. E a graça de Deus é importantíssimo sobre nós para que possamos vencer o pecado. Eu e você nunca vai conseguir vencer o pecado sem o poder da graça de Deus. É Deus quem nos dá força, mas Ele só vai dar força quando realmente nós nos encontramos em fraqueza, nos colocamos diante dele em necessidade. Então aí nós recebemos a graça de Deus, e essa graça de Deus nos dá força para vencer o pecado, para se afastar de pessoas que não nos levam a lugar nenhum, na verdade, nos levam a um lugar distante de Deus. Essa força vai ser muito importante para que tenhamos um coração contrito e quebrantado, porque isso é graça de Deus, e a graça vem quando realmente nos colocamos diante de Deus em humilhação. Por isso que é importante. Por isso que nós somos fortes quando estamos em fraqueza, porque aí não vem de nós, mas vem dele, é o poder que vem dele, é o poder que vem de Deus, não é por nossa força, não é por nossa violência, mas é pelo poder que vem do alto. E nós devemos caminhar assim, com o poder do Espírito Santo em nós, porque é ele que efetua tanto o querer, tanto o fazer. É ele que faz tudo em nós e através de nós. Mas para isso, precisamos de graça. E para que tenhamos a graça, precisamos nos humilhar e estar em posição de humildade. A Salmo 51, no versículo 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto e um espírito quebrantado. No versículo 17 diz: um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, você pode ser desprezado por Deus se você não tiver um coração contrito e quebrantado. Mas um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Uma pessoa que de fato, que isso não seja um jargão evangélico, cristão, a pessoa que de fato diz: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração reto. Uma pessoa assim realmente encontra Deus. E Deus não rejeita. Zacarias 12:10 diz o seguinte: E sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia pelo um unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Isso aqui foi escrito 480 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Isso aqui fala sobre nós olharmos para Jesus. Olharmos para Jesus e o Espírito de graça e de súplica ser derramado sobre nós. Esse é o que eu estou falando, sobre quebrantamento, sobre uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que nos aproxima de Deus. Não digo de uma depressão, digo uma tristeza que nos faz querer buscar a Deus.
Esse é o espírito de graça e de súplica, onde nós olhamos para Jesus e vemos o que aconteceu com ele e entendemos que foi por causa do nosso pecado. Tudo isso que eu falei, não tem outro caminho. Se eu quero me aproximar de Deus, esse é o caminho. Se eu quero realmente conhecer a Deus, andar com Deus, o caminho é esse. Não tem outro. Não tem outro caminho, a não ser humildade, se humilhar diante de Deus. E para finalizar, Lucas 20, do versículo 17 ao 18, diz assim: Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi colocada como a principal da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra que foi colocada como a principal. Ele é a rocha. Então, assim, aquele que se jogar na rocha será feito em pedaços. Vai ser quebrantado, quebrado. É isso, quebrantado. E aquele sobre a quem ela cair será feito como pó. É muito importante a gente se jogar sobre a rocha. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Porque assim, todos nós seremos quebrantados. Todos nós. Então, que você seja aquele que se jogue na rocha. Aquele que se joga na rocha. Aquele que tem ali a vontade de buscar a Deus. Você vai ser quebrantado. Agora, aquele sobre quem a rocha cair será feito pó. Isso é o Apocalipse. Quando vier o Apocalipse, Deus vai quebrantar as nações, quebrantar as pessoas da época, dessa época, que no caso é a época em que nós vivemos, tá? O juízo de Deus virá para quebrantar as pessoas. E virá de maneira pesada, onde a rocha vai cair em cima e vai fazer pó. Porque é do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Então, nós devemos ir ao pó, aos pés de Jesus, buscando misericórdia, perdão e graça. Pai, quero te entregar essa palavra, que o Senhor esteja atingindo os corações de uma maneira poderosa, e que o Senhor derrame do teu Espírito de graça e de súplica sobre nós, para que sejamos quebrantados pelo Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que Deus abençoe você.